Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário e seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Dito isto, vamos ao vídeo de hoje. E hoje eu quero abordar um assunto que tem, confesso a vocês, me preocupado bastante. Hoje, dia 23 de fevereiro, sexta-feira, estou gravando esse vídeo, eu tive a preocupação de abordar esse assunto. No próximo dia 25, domingo próximo, vai acontecer na Avenida Paulista uma manifestação. E essa manifestação ela tem um cunho político. Por quê? Porque é uma manifestação pró Jair Messias Bolsonaro. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra esta manifestação. Eu não sou contra, né, o ex-presidente se manifestar de forma nenhuma. Até porque eu sempre deixei bem claro, nas últimas eleições, eu votei nele. Né? Votei nele por uma questão óbvia, né? Entre os dois candidatos. Claro que eu analisei que o melhor seria Jair Messias Bolsonaro. Porém, está acontecendo algo que eu não concordo, né? É aonde eu entro em divergência com o movimento. E o que é, gente? É que a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo está assumindo, né, que está custeando todas as despesas ou parte das despesas. Isso eu vi em um vídeo aqui no YouTube, né? E é o que eu não concordo com essa questão. É a igreja, né, investir recursos em uma manifestação política. Gente, eu passei 16 anos da minha vida militando na política e eu presenciei coisas desagradáveis, como pastores que eu não os considero verdadeiros pastores, vendendo igrejas para políticos, né? Para políticos. E é bom que se diga, né? Antes que alguém me critique, é bom que se diga que não foi só para a direita, não, foi para a esquerda também, né? Eu presenciei, né? Presenciei pessoas, né? Negociando igrejas com pastores, tanto partidos de direita como partidos de esquerda. Isso eu quero deixar bem claro. E o que está me causando preocupação, que está me trazendo preocupação, eu quero compartilhar com vocês. Inclusive eu já relatei, né, esse assunto aqui no canal. Em 2012, eu disputei a minha última eleição para vereador e eu tive um sonho que eu considero uma grande revelação de Deus para a minha vida, né? E hoje eu estou vendo se cumprir aquilo que aquela revelação me mostrou, aquele sonho me mostrou. Eu sonhei que ecoava uma voz no ar dizendo: o governo do anticristo começa hoje, a grande tribulação começa agora. O homem me pegou pela mão e disse: filho, o que eu vou lhe contar agora, eu vou lhe levar em muitos lugares para você testemunhar, para você falar. Ele disse: olha, no país onde você mora, há uma liberdade. As pessoas podem ler, ouvir, falar da palavra do Senhor, em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Ele disse em qualquer momento. Porém, esta liberdade é falsa e ela está prestes a ser tirada. Gente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, não é? Muito difícil. Eu tive um outro sonho há uns dias atrás, agora, que eu me elegia vereador no município onde eu estou morando. E quando era para eu assumir o cargo, eu recebi um telefonema. E esse telefonema me dizia o seguinte: olha, para você assumir o cargo, você vai ter que entrar em contato, você vai ter que esperar a autorização do representante do anticristo aqui no Brasil. Eu falei: ué, mas tem isso agora? E a pessoa falou: tem sim. E eu recebi o telefonema de uma pessoa importantíssima, que eu não vou dizer o nome aqui, mas que esta pessoa, no meu sonho, ela era representante do anticristo
aqui no Brasil. E o que eu quero dizer com isso, gente? Será que essa manifestação ela vai trazer algo de positivo para os cristãos? O que me preocupa, irmãos, é pastores, né, assumindo, né, publicamente um lado político. Eu volto a dizer, nós temos que ter, né, exercer o nosso papel como cidadão, temos que votar em alguém, e é claro que vamos escolher alguém, lógico. Mas daí, nós começarmos a participar de atos políticos como esse, né, e o que é mais grave ainda, recursos da igreja sendo investidos, né, nesse tipo de manifestação. Volto a dizer, não sou contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, eu afirmo categoricamente como cidadão, que se houvesse uma nova eleição entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, é claro que eu votaria no ex-presidente Jair Bolsonaro, não tenha nem dúvida disso. Mas não se trata disso, né? Eu estou comentando algo que está me trazendo preocupação. Será que as autoridades, será que os poderosos desse país vão deixar isso de graça? Será que nós, como cristãos, não vamos ser perseguidos a partir desse movimento? Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Eu acho que a igreja agora terminou o período político, terminou a eleição, né? Infelizmente, né? O candidato que nós apoiamos não ganhou, infelizmente não ganhou, então a vida segue. Vamos seguir a vida, né? Eu penso que poderíamos estar orando, né? Para que o Brasil possa entrar nos eixos, muito embora eu não acredito, né, que as coisas vão melhorar. Nós vimos aí na última semana uma declaração, né, desastrosa do presidente Lula, né, comparando o Israel com Hitler, comparando a defensiva de Israel contra o Hamas com a ação criminosa de Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus, né? Isso é um absurdo, isso é uma vergonha para o Brasil, né? O Brasil que sempre teve, né, uma posição respeitada no mundo, né, como um país pacificador, um país que não se envolve com conflitos externos, e agora, né, infelizmente, o nosso presidente assumindo um lado, né, o nosso presidente apoiando um grupo terrorista. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha, e nós como cidadãos podemos expressar a nossa opinião, né? Claro que podemos, pelo menos eu penso que ainda podemos, né? E eu acho que o presidente Lula, ele precisa pedir perdão para Israel. O grande problema é saber se ele vai ter essa humildade, né? Se ele vai ter humildade para pedir perdão, né? Eu vi um vídeo dele há uns tempo atrás dizendo que ele falando que foi predestinado a viver 120 anos. Será que Deus falou isso para ele? Né? Viver 120 anos. Então por aí você vê que a pessoa não tem humildade para pedir perdão, né? Eu acho que a única solução, né, para o Brasil não ficar mal nessa situação é o presidente ter humildade e pedir perdão para Israel, porque o que ele fez é inadmissível. Ponto. Só, gente, que esta manifestação política, eu penso que a igreja não deveria se envolver diretamente como está se envolvendo. Recursos da igreja investidos em uma manifestação política. E eu volto a perguntar, será que os poderosos vão deixar de graça? Né? Será que os poderosos vão deixar de graça? Será, gente? Gente, é algo sério. Nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos refletir sobre isso, gente. É algo muito sério. A igreja investir recursos em uma manifestação política partidária. Eu não concordo. Volto a dizer, não sou contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Votaria nele de novo, tranquilamente, se ele concorresse à eleição contra o Lula. Votaria tranquilamente. Mas eu não concordo com a igreja participar deste evento de uma forma tão direta,
né, e assumindo publicamente, né? Bom, se você concorda, é uma opinião sua, eu respeito e peço que você respeite a minha também. Mas eu tenho me preocupado. Por quê? Porque isso pode ocasionar, né, uma, uma perseguição a nós, aos cristãos. Pessoas que não têm nada a ver, pessoas que nem vão estar lá na Avenida Paulista, pessoas que nem investiram, não investiram um centavo sequer, podem nos colocar no mesmo pacote. Podem querer fechar igrejas. Gente, isso é muito sério. É muito, muito sério mesmo. Muito sério. Será que os poderosos que estão, né, e vão estar sendo confrontados, né, nessa manifestação, vão deixar isso de graça? É uma pergunta que eu deixo aqui. Vão deixar de graça? Né? Eu espero que eles mantenham o bom senso, que eles não persigam pessoas que não merecem ser perseguidas. Pessoas que nem vão estar lá na Avenida Paulista. Nem vão estar lá. Eu quero deixar essa minha preocupação aqui. Essa minha preocupação. E deixar um conselho a você que é cristão. Deixar um conselho a você. Ore pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Você não é proibido orar pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu oro por ele. E infelizmente eu tenho que orar pelo Lula também. Por que eu digo infelizmente? Porque a minha vontade, né, a vontade do ser humano, né, o ser humano, irmãos, a carne, ela luta contra o espírito, não é? Mas a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Então eu tenho que orar pelo Lula também. Eu tenho que orar pelo nosso país, eu tenho que orar pelos deputados, pelos senadores, pelos os ministros do Supremo. Eu tenho a obrigação, como cristão, eu tenho a obrigação de orar por eles, para que Deus possa abrir os olhos deles e que eles revejam alguns erros que cometem, né? Daí eu participar de uma manifestação, né, política partidária, aí eu já não concordo, porque eu acho que o cristão, ele precisa cuidar, né, em fazer missões, anunciar o evangelho, pregar o evangelho e o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho, diga-se de passagem. Eu estava conversando com um pregador muito famoso aqui no YouTube, que eu não vou dizer o nome dele, mas muito famoso. Pense no homem que prega a verdade. Pense no homem que prega o verdadeiro evangelho. Esse homem foi convidado para pregar em Manaus. E lá ele foi abandonado em um hotel, não pagaram as passagens dele, né? Pessoas como esse homem, nós temos que fazer o que esse homem faz. Pregar o verdadeiro evangelho, não importa se vão nos perseguir, não importa se vão nos abandonar em rodoviárias, em aeroportos, pelo meio das ruas, não importa. O que importa é que nós temos que pregar o evangelho. Política partidária, nós temos que votar, não é? Temos que ter um lado, sim, em uma eleição, mas somente no período da eleição. Passou a eleição, a vida continua, a vida que segue, né? Então eu quero expressar aqui a minha preocupação com relação a esse problema, a esse assunto, né? Essa manifestação que vai ocorrer no dia 25, né, de fevereiro, agora, no próximo domingo, lá na Avenida Paulista. Gente, muito cuidado. Muito cuidado. Se você vai, tome muito cuidado com quem vai estar perto de você. Tome muito cuidado. Quem garante, irmãos, que não vai ter pessoas infiltradas lá para praticar baderna e acusar, né? Acusar as pessoas que estão lá na manifestação. Quem garante? Então, é melhor nós evitarmos, é melhor nós termos cuidado, gente. Termos muito cuidado, né? Então, se você vai, tome os cuidados necessários. Preste atenção. Quem vai estar perto de você, preste muita atenção. Cuidado, cuidado. Porque é muito preocupante tudo isso que está acontecendo, né, no nosso país. Nós sabemos que o ex-presidente, ele tem enfrentado algumas acusações. Não vou entrar aqui no mérito, não vou aqui comentar nenhuma delas, mas ele tem sofrido algumas acusações que só Deus é quem sabe, né? Eu particularmente, eu tenho a minha opinião, mas não vou falar nada aqui. Só Deus é quem sabe a verdade acerca de tudo isso, né, que nós estamos ouvindo. Gente, nós estamos vivendo, lembram do que a Baby do Brasil falou, lá no Carnaval da Bahia? Estamos entrando no Apocalipse. E muitas coisas que a Bíblia relata no livro de Apocalipse
está acontecendo nos nossos dias, vão acontecer no futuro e algumas já até aconteceram. Então, é importante nós mantermos os olhos abertos, sermos prudentes. Jesus nos deu uma orientação. E para encerrar esse vídeo, eu quero terminar com esta orientação. Em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 16, Jesus disse o seguinte: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É assim que o cristão tem que proceder nos últimos dias. É assim que nós temos que proceder. Prudência, simplicidade. E acima de tudo, buscando a ajuda de Deus, sabedoria de Deus, para vivermos nesse mundo, né? Um mundo tão difícil, um mundo tão complicado. Eu estava conversando com uma moça há uns dias atrás, e ela tem uma irmã. E no seio da família, essa irmã, ela é chamada carinhosamente de um apelido. E aí ela estava falando com a irmã na parada de ônibus. Alguém virou para ela e disse: eu estou me sentindo ofendida. Ela disse: mas eu estou falando com a minha irmã, não estou falando com você. Ela disse: ah, mas eu estou me sentindo ofendido. E essa pessoa foi lá e processou a moça. Ou seja, nós estamos vivendo em um período em que nós, infelizmente, não podemos expressar tudo o que pensamos, não podemos falar tudo o que queremos, por isso temos que pedir sabedoria de Deus para viver nesse mundo, nesse tempo tão difícil. Quero aqui deixar então essa minha preocupação e deixar essa recomendação para você. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso está escrito em Mateus capítulo 10, versículo de número 16. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.